Abra a palavra de Deus comigo, segunda carta de Paulo a Timóteo, ao jovem Timóteo, capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim, olha, minha tradução diz: sofre, pois, comigo as aflições. Aqui está, participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Fala comigo, bom soldado de Cristo. Vamos falar mais como soldado, vamos lá? Mais uma vez. A última vez. Versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o alistou para a guerra. Quem aqui foi chamado, alistado, arregimentado? Dá um glória a Deus aí. Então fecha seus olhos, Pai. Fala, Senhor, ao nosso coração. Use os meus lábios, a minha voz, tudo que é em mim, para falar da Tua palavra. Deus, que nenhum cansaço, nenhuma preocupação mundana, nenhum roubador da palavra, ó Deus, venha atrapalhar a manifestação do Teu Espírito. Sê conosco, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Você sente aí no seu lugar, dando glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Sabe, querido, como eu disse anteriormente, todos nós fomos arregimentados, fomos separados por Deus, a Bíblia diz que nós somos escolhidos. A palavra diz assim: não fosse vós que escolhesse a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça. Então, Deus nos escolheu, Deus nos arregimentou, Deus nos chamou. E Paulo está dizendo para Timóteo: olha, sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado. E eu vejo aqui que no reino de Deus, não basta você ser um soldado. Paulo está dizendo, olha, seja um bom soldado. Seja um soldado disciplinado, leal, obediente, comprometido, aliançado. E nesse tempo, irmãos, nós vivemos um tempo em que os relacionamentos são rasos, são rasteiros, em que muitas pessoas não conseguem sofrer junto as aflições, ou não entendem que elas são chamadas para um combate. A nossa vida, diariamente, nós temos batalhas. E acredite, sem luta não há vitória. Eu não queria ter batalha nenhuma. Então você não teria vitória nenhuma. Só tem vitória quem luta, quem persevera. E nesse tempo a gente vê muitas pessoas que no menor desconforto, na menor das situações, ela acaba se deserdando, abandonando o seu posto de soldado, de alguém que foi arregimentado. Mas o que diferencia um bom soldado é a sua lealdade, é a sua disciplina, é o diferencial espiritual que ele carrega, de alguém que tem uma maturidade cristã. Então, para ser um bom soldado, deve primeiro ser alguém que tenha a humildade para ser corrigido, a humildade para reconhecer quando erra, a humildade para dizer que foi chamado para servir. A palavra nos mostra que o próprio Senhor Jesus veio a este mundo como servo. Quando você
é arregimentado, quando você é selecionado para o exército ou as forças armadas, você está sendo chamado para servir a sua pátria. A palavra vai falar lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. O mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Fala comigo, a forma de servo. Então nós fomos chamados para servir. E quando nós servimos, irmãos, nós temos que servir com lealdade e continuar fazendo o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. A Bíblia diz que Jesus foi servo e, achado na forma humana, foi obediente até a morte, e a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Então, um bom soldado é alguém que sabe obedecer. Jesus foi obediente até a morte. Sabe por quê? Porque o bom soldado respeita a autoridade. Porque só pode ter autoridade aquele que se submete à autoridade. Você quer ser respeitado? Então primeiro você respeita. A palavra vai dizer lá em Lucas capítulo 7, vai falar de um centurião que chega para Jesus, para falar para Jesus que o seu servo está enfermo. E ele vira para Jesus e diz: olha, o senhor não precisa ir até o meu servo, mas diz uma palavra e isso basta, porque eu também, no versículo 8 ele fala assim: eu também sou homem sujeito à autoridade. Aleluia. Porque eu digo a este: vem, e ele vem; a outro: vai, e ele vai; e a outro servo: faz isso, e ele o faz. Então, se ele se submetia à autoridade, ele tinha autoridade. A palavra nos mostra que Satanás é alguém que não respeitou a autoridade. Satanás foi alguém que se rebelou contra o próprio Deus. Quem não sabe reconhecer a autoridade, quem não sabe respeitar, não se posiciona como ovelha do Senhor. Jesus vai dizer que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que vários pastores levam o seu rebanho para beber água no mesmo rio, mas quando um pastor, e eu já vi isso, ele dá um grito, fala, as ovelhas do seu rebanho, elas o seguem, e a ovelha daquele outro pastor segue aquele outro pastor, porque ela sabe reconhecer. Agora, olha bem para mim, nós não honramos pessoas porque elas são honradas. Nós honramos as pessoas porque nós é quem somos honrados. Eu vou repetir isso. Nós não honramos as pessoas porque elas são honradas. Nós honramos as pessoas porque nós somos honrados. Porque cada um só pode dar aquilo que tem. Fala comigo, cada um dá aquilo que tem. Então, se você tem honra, você vai dar honra. A Bíblia diz:
a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. A quem tributo, tributo, a quem honra, honra. Agora, você não vai honrar alguém por causa da honra dele, mas por causa da sua honra. Então a honra não significa que nós concordamos com as pessoas que nós estamos honrando, mas simplesmente significa que as valorizamos como pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus. Então nós devemos tratar as pessoas melhores do que elas merecem, já que nós somos tratados melhores do que nós merecemos. Muitas vezes nós não merecíamos ser tratados por Deus da forma como Ele nos trata. Mas muitas vezes há pessoas que fazem uma régua tão pesada que ela não é capaz de perdoar algo pequeno, quando algo grande dela já foi perdoado. Então, perdão e humildade se tornam, para um bom soldado, armas poderosas de guerra espiritual, e sem elas, sem perdão, sem humildade, nós podemos ficar fora da geografia da graça de Deus sobre a nossa vida. Deus nos chamou para sermos bons soldados. Agora, pessoas amargas, pessoas amarguradas, pessoas que não conseguem liberar perdão, pessoas que espalham coisas ruins, podem contaminar outros. Veja o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 15. A palavra vai falar da graça do Senhor. Olha só, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Fala comigo, graça de Deus. Diga forte, graça de Deus. Sabe o que é graça de Deus? É favor imerecido. Sabe o que é graça de Deus? É perdão do Senhor. A Bíblia diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlates, eles se tornarão brancos como a alva lã. Eu fui perdoado pelo Senhor. Quem aqui foi perdoado pelo Senhor? Diga aleluia. Quem quer que a graça do Senhor te alcançou? Diga amém. Olha só, Hebreus 12, 15. Olha só. Então, ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. E por meio dela, muitos sejam contaminados. Muitas vezes, queridos, você recebe perdão, mas só nega perdão a outros. Alguém já disse que a armadilha do ódio é que ele nos prende muito intimamente ao adversário. O ódio exige dedicação exclusiva. Nesses dias existe muita gente se desertando da fé, por conta que as suas fraquezas acabaram se sobrepondo às suas alianças e aos seus compromissos. As suas crises foram maiores do que as suas persistências, os seus medos roubaram a sua determinação, e ao invés de examinarem a si mesmo, como nós devemos fazer em cada ceia que nós participamos, olharmos para nós mesmos, ao invés de se autorresponsabilizarem, de ser responsável pelas suas ações, pelas suas semeaduras, e talvez pela sua má colheita, pela sua situação ruim que está atravessando. Então é mais fácil para ela procurar culpados pelos seus fracassos. Mas como nos dias daquela jovem adolescente chamada Maria, uma adolescente de Nazaré, que estava grávida, uma virgem que estava grávida. Sabe, irmãos, nós temos hoje muito fogo amigo disparado contra irmãos, muitos olhares e críticas maldosas, e isso pode roubar a sua fé, aquela chamada má língua, a língua
má. Porque o mal que sai da boca, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, é aquilo que causava lepra. Quando alguém se achava leproso, era porque tinha pecado com a sua boca. Veja Números capítulo 12. Veja o que acontece com Miriam quando ela está falando de Moisés. Ela se torna leprosa. E acredite, gente leprosa contamina outras pessoas com as suas críticas, com a sua língua. Você pode tanto ser uma espada para machucar, para matar, ou ser medicina para curar as pessoas. Cabe a cada um de nós fazermos a nossa escolha daquilo que nós queremos com a nossa boca, porque a palavra diz que a nossa boca tem poder de vida e de morte. E segundo o autor aos Hebreus, que nós lemos aqui, a amargura, ela brota de um coração perturbado, e ela vai contaminar muita gente. Mas a minha oração hoje, querido, é que ninguém aqui se prive da graça de Deus, se prive daquilo que Deus derramou sobre nós, do perdão do Senhor. Que você se apresente como um bom soldado, que sabe honrar a Deus, que sabe honrar a sua família, sabe, que cuida dos seus pensamentos. A palavra diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8, se puder colocar aí para mim, Filipenses 4, 8, a Bíblia diz assim, olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Quem está comigo aqui, diga amém. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Acredite, irmãos, a palavra nos mostra que quando nós somos um bom soldado, nós não saímos do lugar que nós fomos chamados, da posição que nós estamos. Bata no peito e diga assim: eu preciso ter convicção de quem eu sou. Mas saber quem você é, não é para você olhar para o seu irmão e falar assim: olha, você sabe com quem você está falando? Mas saber quem você é saber que você é um filho de Deus, é saber que você é chamado pelo Senhor, é saber que você é um soldado de Cristo, é saber do seu posicionamento. Joel capítulo 2, versículo 7, se puder colocar aí para mim, diz assim, olha, Joel 2, 7 diz assim, olha, corre como valentes, como homens de guerra, sobem muros, cada um vai no seu caminho, e não se desvia da sua fileira. Fala comigo, não se desviar da sua fileira. Sabe o que isso está falando, querido? É que um exército, para ser bom, não pode ser desorganizado, sabe, não é de qualquer forma, é nós reconhecermos quem nós somos. Então quando a gente se posiciona de forma correta, eu posso ser um aspirante, eu posso ser um soldado, mas eu vou ser um sargento, vou ser um tenente, você vai crescendo, você vai sendo distinguido, porque você agiu de forma correta. A Bíblia fala aquilo que Davi era, como Davi guerreou até ele ser honrado. Sabe, a Bíblia nos mostra, nós precisamos saber qual é a posição que Deus nos chamou, estarmos enfileirados naquilo que nós fomos chamados para ser. A Bíblia diz que certa vez alguém chega para João Batista e começa a questionar quem ele era, e a palavra diz, lá no Evangelho de João capítulo 1, versículo 20, João vai dizer assim, olha, eu não sou o Cristo. Ele sabia quem ele não era. A palavra diz que quando nós andamos sabiamente, Salmos capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que quando nós andamos sabiamente, quando nós não fazemos, não nos detemos, não nos assentamos, não espalhamos coisas erradas, mas meditamos
Na palavra de Deus, nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Nós somos plantados porque nós permanecemos. Fala comigo, permanecer. Diga forte, permanecer. Sabe, querido, o bom soldado, ele permanece. Ele não é no primeira tempestade, no primeiro deserto, na primeira luta, que ele abandona o seu posto. Mas ele permanece. Sabe, se Deus te plantou, não seja alguém movido por conveniências. Eu conheço pessoas que têm até potencial, mas pessoas que mudam tanto, mudam de família, mudam de esposa, muda de marido, muda de emprego, muda de tanto, muda de igreja, muda de tanto, fica sentando em cada lugar. Eu respeito pessoas que têm amizade duradouras, alianças duradouras, e que sabe que foi chamado para um propósito maior. Sabe, queridos, a palavra diz, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12 e 13, a palavra diz que ainda que o homem seja infiel, Deus, ele permanece fiel. Fala comigo, Deus é fiel. Deus é fiel sempre, independentemente da sua fidelidade, Ele continuará sendo fiel. Então, se Ele é fiel, querido, mesmo quando nós não somos fiéis, nós também devemos exercer a nossa fidelidade, a nossa lealdade, quando ninguém está vendo, longe dos holofotes, porque não depende de quem você foi chamado, mas depende daquele que te alistou. Sabe, quando esses soldados que estão guerreando lá por Israel, pode ter soldados lá que não gostam do Benjamim Netanyahu, mas eles estão defendendo a sua pátria. Quem está comigo, diga amém. Independentemente do presidente, ele está servindo a sua pátria. E sabe o que ele faz? Ele arrisca a sua própria vida, e muitos dão a sua vida. Deus nos chamou para uma guerra. Deus nos chamou para combater o bom combate da fé. Então, querido, a sua lealdade não é a um nome, mas a sua lealdade é ao reino de Deus. Sabe, a sua lealdade não pode mudar conforme a estação, ou conforme a tempestade, ou conforme o balanço do vento, mas a sua lealdade é aquele que te chamou, aquele que te separou, aquele que disse: olha, você é meu, eu te chamei, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Querido, não foi você que escolheu, mas Deus te chamou, te selecionou, e Ele está chamando você hoje para ser o bom soldado de Cristo, que tem a marca da lealdade, da fidelidade, e que vai dizer: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Aleluia. Deus tem a coroa da vida eterna para você, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Fala comigo, eu fui chamado. Diga forte, eu fui escolhido, eu fui separado. Queridos, quando eu tinha 18 anos, eu me alistei. E muita gente não queria servir o tiro de guerra. Eu queria servir. E eu fui escolhido para servir. Muita gente foi dispensado, mas você foi escolhido para combater o bom combate. Sabe, que você queira combater o bom combate. Agora, quando nós somos chamados para a guerra, existe uma expressão que fala-se da quinta coluna. Talvez você nunca ouviu falar dessa expressão, mas essa expressão vem de um contexto. Pode deixar ele aqui, deixa ele aqui, estava me ajudando a pregar aqui. Deixa ele subir aqui, não tem problema não. Você está me ouvindo, você não precisa olhar para ele, deixa ele aqui, está na casa de Deus, irmãos, está à vontade. Essa expressão, ela vem do contexto militar, e ela tem um significado profundo e ao mesmo tempo perigoso, porque ela foi popularizada na guerra civil, numa guerra espanhola, que aconteceu de 1936 a 39. O general Emílio Mota,
ao marchar com 4 colunas de tropas para cercar a cidade de Madrid, ele disse que eu estou com 4 colunas aqui, mas existe uma 5ª coluna já dentro da cidade. Esta 5ª coluna é formada por simpatizantes infiltrados, prontos para sabotar a resistência por dentro. Então a 5ª coluna fala daqueles que estão infiltrados, que até tem roupa de soldado, tem jeito de soldado, mas não são soldados, são espiões. Sabe, a 5ª coluna representa pessoas que estão até dentro, que parecem ser irmãos, mas muitas vezes são instrumentos de divisão, de sabotagem, de crítica, de murmuração, de rebelião. Na Bíblia você vai ver muito disso. É Corá e Abirão, que está lá na palavra. A Bíblia vai falar de muitos desses que pareciam, mas não eram. Agem como infiltrados, muitas vezes sem ninguém perceber. Zacarias capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz assim, olha, e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Aqui nós vemos Satanás tentando atacar e acusar por dentro, no meio do povo de Deus. E muitas vezes, isso acontece no nosso meio. Pessoas que estão dentro, que parecem, mas estão, sabe, espalhando contenda, semeando divisão entre os irmãos. A palavra diz, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, diz assim, olha, tendo a forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Tendo forma de piedade, negando-lhes entretanto o poder, foge também destes. A palavra está falando aqui de Janes e Jambres, que eram alguém que parecia que fazia as mesmas coisas que Moisés fazia, os mesmos atos que Moisés fazia, mas eram infiltrados. Sabe, queridos, quando você é um bom soldado, você permanece fiel, mesmo quando outros estão murmurando. Você respeita a autoridade, sabe submeter e preserva a unidade da igreja. Você cuida dos seus pensamentos. Você ora, sabe, por Moisés, pelos seus líderes. E você cuida para que você não seja desprezado na guerra. Eu quero que você se coloque em pé. Eu quero orar por você, querido. Conta-nos uma história de Alexandre o Grande, que certa vez na guerra ele encontra alguém que havia deserdado da guerra. E quando ele manda chamar aquele desertor, ele pergunta, a primeira coisa que ele faz é perguntar o nome do desertor, daquele que havia desertado da guerra, que havia desistido de lutar. E pergunta o nome dele, qual é o seu nome? Ele responde, meu nome é Alexandre. Alexandre. Ele diz, minha mãe colocou esse nome de Alexandre por conta do Senhor, que é um grande guerreiro, um grande conquistador, conquistou tantas terras, tantos povos, lutou tantas as guerras. Minha mãe colocou esse nome em mim. E diz a história que Alexandre vira para ele e diz para ele, então, ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Deus nos chamou para servirmos a Ele como bons soldados de Cristo. Sabe, há um convite do Senhor para nós nessa noite. Cada um de nós se apresentar diante dEle. Sabe, querido, um dia todos nós estaremos face a face com o Senhor. O que Deus espera de nós, querido, é que nós combatamos o bom combate da fé. Paulo, quando está falando isso a Timóteo, é porque Paulo sabia do que estava falando.
porque ele passou por muitas aflições, muitas cadeias, sabe, cadeias geladas, frias, açoites, chibatadas. Mas ao encerrar a sua jornada, ele diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. A palavra fala que Davi tinha os maiores valentes, sabe, pense na tropa de elite, pense nos hindus, pense nos ninjas, nada se compara aos valentes de Davi. A Bíblia diz que certa vez Davi teve o desejo de beber da água que estava no poço de Belém, e os homens invadem o acampamento filisteu, atravessam, arriscam a sua vida, só para agradar ao rei. Sabe, querido, o leal, aquele que é fiel, aquele que é um bom soldado, muitas vezes ele pode não estar na linha de frente, mas ele nunca estará ausente. A minha oração hoje é que você seja um bom soldado, como pai, como mãe, como filho, como servo, como pastor, como músico, como empresário. Que você seja alguém, querido, sabe, que imita ao Senhor Jesus. A palavra diz em Efésios 5:1, diz assim: olha, sede pois imitadores de Deus, como filhos amados. Sabe, querido, se Deus é leal, é fiel a todos nós, então nós precisamos ser. Hoje Deus está nos convocando para lutar as guerras dele. E a minha pergunta é: será que você quer ser recrutado pelo Senhor? Será que você quer, querido, sabe, vencer as dificuldades da vida? Ou você, na hora que entra pequeno vento, pequena tempestade, você quer desistir? Você quer parar? Você quer murmurar? Ou você quer olhar para o autor e consumador da sua fé? Eu te aconselho hoje, querido, a ouvir a voz do Senhor Jesus, que está convidando a mim e a você para ser um bom soldado dele. Ele está falando para mim e para você: vinde a mim, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, eu vou te aliviar. Vinde a mim, querido, se apresenta hoje como soldado de Cristo, e em nome de Jesus não há nada que vá te vencer. Sabe por quê, querido? Só sabe viver verdadeiramente aquele que está pronto para partir, aquele que está pronto para morrer, aquele que está pronto para ir. E acredite, querido, não existe soldada, que é todo mundo soldado. Amém? Amém? Quem aqui foi chamado pelo Senhor? Eu quero dar um minuto para você, para orar comigo aqui. E se você puder, pega seu celular, sua bolsa, tudo que você tem aí. Nós vamos encerrar esse culto enquanto nós adoramos a Deus com uma canção. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida, querido. Você vai voltar para a tua casa fortalecido, abençoado, sabe, como alguém tem a marca da lealdade, sabe, não como alguém que vai na primeira crise. Tem gente que na primeira fraqueza, no primeiro não, ele volta para as drogas, no primeiro não, ele volta para cocaína, ele volta, sabe, para bebedice. Na primeira dificuldade, ele quer abandonar tudo, ele quer ficar trocando, ele não se sustenta, ele quer sair da fileira que ele foi chamado. Mas o bom soldado, querido, ele sabe o posicionamento dele. Deus te chamou, Deus te separou, e tem uma missão na vida de cada um de nós. Aleluia. Adore a Deus com essa canção, e nós vamos orar pela tua vida. Eu quero profetizar sobre você, querido, em nome de Jesus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sou
Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Diga para o Senhor, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quer ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor. eu vejo aqui, Deus, em nome de Jesus, quem sabe há pessoas que estão embaraçando com negócios dessa vida, ó Deus, com momentos de dificuldade, com aflições, e que pensam em desistir, Pai, em desistir da família, em desistir, Deus, da vida espiritual, de andar na Tua presença. Meu Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, fortalece cada filho Teu aqui, Deus, para que se apresente diante de Ti, como um bom soldado de Cristo, como um bom soldado, ó Deus, que sabe aquele que o arregimentou, que vai lutar o bom combate da fé, ó Deus, que não vai se curvar, ó Deus, a propostas malignas, que não vai abrir o seu ouvido, ó Deus, a palavras de contenda, Senhor, a quinta coluna, a murmuração, a rebelião, ó Deus, a falta de perdão, a falta de misericórdia, meu Pai, mas em nome de Jesus, Deus, Pai, que todo coração amargurado seja limpo nesta noite, seja curado, Pai. Em nome de Jesus eu abençoo, Senhor, cada filho Teu aqui, Deus, que tem guerras para lutar, que tem batalhas para serem vencidas, mas nós declaramos, ó Deus, esta vitória é certa, nesta casa, nessa família, nesta vida sentimental, nesta vida espiritual, nesta vida conjugal, meu Pai, em nome de Jesus, Deus, que cada um aqui, Pai, possa lutar o bom combate da fé. Eu profetizo, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, ainda nesse mês de junho, esse mês de notícias boas, Senhor, Teus filhos estão recebendo boas notícias, notícias de vitória, oh Pai, notícias de que o Senhor continua no trono, que o Senhor continua a operar, oh meu Deus, que ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem ao amanhecer, meu Pai, essa tempestade vai passar, esse deserto já passou, meu Deus, e nós enxergamos a Tua boa mão sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu abençoo, meu Pai, cada filho Teu aqui nesta noite. Eu os abençoo, Deus. Se há pessoas aqui, Senhor, que ainda não haviam se decidido por Ti, meu Pai, que hoje aceitem esse alto chamado do Senhor, esse alto chamado que o Senhor nos deu a cada um de nós, Pai, para Te servir, oh Deus, para ser arregimentado, oh meu Pai, para ser alistado, para combater o bom combate da fé, como um soldado leal, fiel, oh Deus, um soldado, oh meu Pai, que não foge à luta, oh Deus, que não desiste jamais. Eu abençoo cada filho Teu aqui, nos e a todos, ó Pai, uma semana de bênção, de vitória. Eu os envio para viver o melhor tempo da vida deles, na casa, no lar da família, nos sonhos, nos projetos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Só você que crê, diga amém.
Coloca a mão na posição de receber, fecha os olhos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação insondável do Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, seja convosco permaneça, hoje e sempre. Amém e amém. Traga a mão com a outra cabeça, será como óleo de unção descendo sobre as suas vestes. Paz seja convosco, Deus abençoe cada um. Dá um abraço a esse querido que está do seu lado aí. Uma ótima noite, uma semana de vitória, em nome de Jesus.